Olá, muito bom dia, Namastê, muito bem-vindos a mais um dos nossos segredos de beleza pelo mundo. Hoje vamos falar de um tónico para a pele, muito fácil de fazer, muito barato e que pode ser muito eficaz em algumas coisas que eu vos vou contar. Vamos falar da água de arroz. Pois é, eu aprendi aqui em algumas culturas, especialmente aqui no Oriente, que a água de arroz pode ser muito importante e muito útil para usarmos como tónico para a pele, como usamos qualquer outro tónico, como água de rosas, o que for, e para esfoliar e especialmente para tirar as manchas da idade que nós vamos acumulando na nossa pele, especialmente nas mãos e na cara. E a água de arroz pode ser um bom aliado para remover um pouco essas manchas. Uma outra utilização desta água de arroz, além daquelas que já falámos, de tónico, de eliminar um pouco as manchas, de esfoliante, é exatamente aclarar um pouco o cabelo. Eu também já experimentei e de facto funciona. Dou umas borrifadelas ao meu cabelo com a água de arroz e ele aclara, sinto como se tivesse ido à praia e sinto que há realmente ali uns fios que ficam um pouquinho mais claros. Portanto, não custa nada experimentar. Há duas formas de fazer. Uma é com o arroz cru, em que nós lavamos muito bem o arroz e depois pomos-lo a demolhar por algumas horas. Eu habitualmente faço da noite para a manhã e essa água que fica ali a absorver as características do arroz, de manhã vamos filtrar e vamos guardar essa água e é essa água que vai servir de tónico. A outra forma de fazer é esse arroz que já foi lavado e demolhado, vamos colocá-lo numa panela e vamos cozinhá-lo alumbrando bem devagarinho, com pelo menos 4, 5, 6 vezes a quantidade do arroz, ou seja, a água em 4, 5, 6 vezes mais do que o arroz. E essa água vai estar ali a absorver todas as características do arroz. Essa água não vai ter sal, nem qualquer condimento, portanto vamos cozinhar só o arroz com a água. Depois vamos retirar essa água, vamos filtrar e essa água vamos conservar para tónico e esse arroz vamos usar depois na nossa comida. Eu sinto uma grande diferença entre as duas águas, apesar de virem da mesma base, que é o arroz, a água de arroz não cozinhada é um pouquinho mais agressiva, mais sente-se mais aquele pozinho do arroz e, portanto, mesmo quando a uso na cara, tento distribuí-la de uma forma assim com a ajuda dos dedos para ela não agredir a cara, que tem uma pele bastante sensível e por isso ela serve bem como esfoliante. A água de arroz já cozinhada é uma água de arroz muito mais suave, até um pouquinho oleosa, que se sente que pode até servir como hidratante do corpo. E, portanto, elas têm características diferentes e por isso aconselho-vos a experimentar as duas para verem qual é aquela que funciona melhor com vocês ou simplesmente experimentarem as duas e usá-las em situações diferentes. É muito importante manter esta água de arroz no frigorífico porque, obviamente, sendo uma coisa natural, não tem qualquer conservante e fora do frigorífico vai azedar rapidamente. Eu dentro do frigorífico mantenho-a no máximo por uma semana, mas como é tão fácil de fazer, é muito fácil de renovar e de estar sempre a fazer uma nova água de arroz. Imaginem que sempre que põem arroz a demolhar, aproveitam e tiram essa água de arroz como tónico de beleza. Estão prontos para ver como é que eu preparo a minha água de arroz? Então vamos lá. Então, o arroz que eu uso por norma é o arroz vermelho, porque na Ayurveda aprendemos que é o melhor arroz. E coloco um pouquinho de arroz, aquele que é suficiente para mim para uma refeição. Vou lavar muito bem esse arroz com água corrente. Lavo muito, muito bem, deixo estar aí na água corrente durante algum tempo para sair qualquer impureza. E esse arroz vamos depois colocá-lo dentro da água para demolhar. A água deve ser uma água bebível, portanto uma água filtrada, uma água de garrafa, pois é essa água que depois vai servir de nosso tónico. Então deve ser uma boa água, onde vamos deixar o arroz a demolhar da noite para a manhã, se preferirem algumas horas durante o dia, como preferirem. E este vai ser o resultado. No meu caso, é esta água assim meio rosinha, porque o arroz é vermelho,
Quando é arroz branco fica uma água assim meio turva. E agora vamos escorrer novamente essa água para um potinho e ficamos com o arroz do outro lado para cozinharmos. E no meu caso, esta água laranjinha que vou colocar agora dentro de um potinho. Se tiverem um potinho de vidro, melhor. Eu não ando com potinhos de vidro por uma questão de peso na mochila, mas eu ando com estes potinhos assim de plástico, coloco aí dentro e este é o resultado da água de arroz crua. Então, outra forma é o arroz, vamos filtrá-lo, colocá-lo aqui, filtrá-lo, lavá-lo bem. E agora vamos colocá-lo numa panela e vamos encher, como veem, não estou a pôr qualquer condimento, e vamos encher, a água já está fervida neste caso, e vamos deixar aquele pouquinho de arroz aqui a cozinhar, alumbrando. Temos até baixar um pouquinho e vamos deixá-lo aqui a cozinhar sozinho até estar completamente cozido. Uma vez cozinhado o arroz, vamos então escorrê-lo para uma tigela. Depois vamos deixar essa água arrefecer e depois então vamos colocá-la num potinho, como fizemos com a água crua, do arroz cru, e vamos ter a água de arroz cozido, que é muito semelhante em cor à água de arroz cru. Uma das formas que eu a uso é realmente nas minhas manchas da mão. Passo, massajo e sinto que as manchas da mão vão desaparecendo e depois coloco e deixo no frigorífico, sempre no frigorífico para conservar. E é isto. Espero que tenham gostado de preparar água de arroz comigo e que experimentem na vossa vida. Realmente não custa nada vale sempre a pena ver o que é que a natureza tem para nos oferecer, para nos ajudar a manter-nos jovens e saudáveis e bonitas. Vejam se funciona para vocês e depois, se quiserem, contem-me nos comentários como é que se sentiram com a utilização deste tónico de beleza. Muito obrigada por estarem aqui comigo, pela vossa confiança, pelo vosso tempo. Namastê e até ao próximo vídeo.